Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, sabe por quê? É o mês. Esse mês é o mês da mulher. Ah, não, mas é dia 8. Não é dia 8 não. É dia 8, é dia 9, é dia 10, é todo dia. E depois entra por outro mês e por outro mês, porque elas mandam mesmo, né? E como mandam, não é? Eu estou tendo um prazer enorme desse programa receber 3 mulheres fantásticas, cada uma ali no seu caminho de ação. Uma delas, que já está conosco aqui, Maria Helena Lessa. Depois nós vamos receber uma promotora de justiça de primeiríssima linha, que é Marluce Falcão. E, finalmente, uma educadora que hoje preside a Academia de Educação de Alagoas, que é a nossa querida Ana Deise Dória. Então, veja que o programa tá bom, não tá, gente? Vamos lá, Maria Helena, como vai? Oi, Geraldo, bom dia, tudo bom? Que prazer receber você. Prazer é meu estar aqui com você mais uma vez. Que coisa boa. Como é que está a nossa rede feminina de combate ao câncer, que você é incansável em relação a ela? Pois é, Geraldo, a rede, eu não posso dizer que ela está 100% por causa da pandemia, que as voluntárias Sim, ainda claro. não voltaram, né? Porque nós temos, a maioria de nossas voluntárias é acima de 60, 70 anos, mas nós não paramos, isso que é importante, né? Continuamos os nossos lanches, não presencial, porque a Santa Casa ainda não nos liberou para ser o lanche presencial, mas nós continuamos... Ah, não liberou ainda não? Não, ainda não, que pena. porque eles estão tendo ainda o cuidado, porque agora teve essa nova onda, né? E o paciente oncológico já é um paciente mais debilitado. Então, mas nós continuamos fazendo os kits dos lanches, nossas voluntárias fazem... Manda entregar. E todo dia a gente faz os lanches. Nós entregamos 400 lanches por dia. Agora me conta uma coisa, vocês têm aquela casa, que é a casa do... Tem um nome específico. Casa de Apoio Lenita Vilela. Casa de Apoio Lenita Vilela. Que eu acho aquele trabalho fantástico, né? Porque pega exatamente as pessoas que vêm do interior e não tem onde ficar. Isso né? mesmo. Para fazer os seus tratamentos oncológicos. E aquilo ali é maravilhoso. Como é que está ainda aqui em pandemia? Olha, Geraldo, das pessoas, a gente tem cada depoimento que aí a gente vê que vale a pena realmente o Com trabalho certeza. que a gente faz. Porque faz toda a diferença, porque são pessoas que estão vindo do interior, pessoas que não têm onde ficar aqui em Maceió, então lá eles têm todo o tratamento, eles se sentem como se fosse uma extensão da casa deles. Certo. Porque eles têm a enfermeira, técnicos de enfermagem 24 horas. Tem o transporte que leva eles para fazer o tratamento. Isso. E tem a alimentação e fora a recreação. E o carinho de todas nós. É verdade. Então a gente recebe muitos depoimentos emocionantes e a gente fica muito feliz. Mas eles ficam hospedados Eles lá. ficam hospedados durante todo o tratamento. eu Enquanto durar o tratamento, 2, 3, 4 meses, ele fica com a gente. Maria Helena, eu sempre fiquei impressionado cada vez que eu vou lá, porque... Vocês conseguiram dar um toque assim, eu acho que é o famoso toque feminino mesmo, né? Vocês deram um toque assim de amor àquela casa, não é? Nós climatizamos a casa toda, né? Inclusive o refeitório foi climatizado. Fizemos um espaço ecumênico, nós fizemos uma santa, nós colocamos uma santa, onde eles gostam muito, que eles rezam. Temos um auditório, na parte externa tem o nosso brechó, então a gente está dando sempre uma melhorada para poder... tudo em função deles, na verdade, Sim, né? sem dúvida, Sempre sem em dúvida. função do paciente. Agora, esse paciente, ele vem do interior, você tem veículo para ir buscá-lo no interior? Não. Ele faz o tratamento pelo SUS na Santa Casa. Certo. E ele vindo do interior, ele pede assistência social da Santa Casa para ser encaminhado para a nossa casa de apoio. Certo. Então ele é encaminhado, a Santa Casa nos liga para verificar se tem vaga, porque nessa pandemia nós reduzimos um pouco, né? Porque não pode ficar os quartos cheios, mas sempre tem vaga. Mas de qualquer maneira, qual é a capacidade hoje? 30 pessoas, mas nós reduzimos. Está na faixa de 8, infelizmente, porque eles também estão com medo de vir para o tratamento. Muitos deles têm medo, né? Isso é um grande problema, não é, Maria É um problema Helena? muito grande, porque o tratamento deles não pode parar. Não pode parar, exatamente. A gente sabe disso. A gente sabe que o câncer não espera, né? Então, ele não pode parar. A radioterapia, a quimioterapia, tem que acabar naquele ciclo que o médico propõe para eles, prescreve, né? Agora, eles não estão vindo.
Então o próprio tratamento diminuiu na Santa Casa. Eu acho que também lá também deve ter diminuído bastante, porque a gente sempre questiona as assistentes sociais. Está diminuindo muito, assim, olha, realmente a gente está com dificuldade, realmente a gente também sente isso, que diminuiu um pouco. Apesar que quando você chega lá, você vê que as salas são lotadas, né? As pessoas para se consultar, mas muitas vão para fazer exames também, né? E a gente também aceita as pessoas que vêm para fazer um exame só para pernoite, que às vezes não tem como ela voltar, certo. e ela também pode ficar com a gente. Agora, houve um determinado momento, Maria Helena, dessa pandemia, que a Santa Casa ficou lotada. Não tinha como nem atender os clientes de câncer. Porque ela ficou com as UTIs dela lotadas na época do Covid, né? Exatamente. A sorte é que ela tem o Rodrigo Ramalho, onde o paciente que ele está em tratamento paliativo, ele não fica lá onde era o Covid, ele vai para o Rodrigo Ramalho, e o Rodrigo Ramalho não ficava os pacientes com Covid. Ele tem um local diferente. Maria Helena, de que vive a rede feminina de combate ao como câncer? sempre a gente fala. Isso ela gostou de saber agora, quer ver? Mas, olha, eu tenho até que agradecer muito, porque nessa pandemia, nossos amigos não nos abandonaram, continuaram a nos ajudar. Graças a eles, nós continuamos o lanche, a gente continua todo o trabalho, porque o Suns Club ainda não deixou nós retornarmos para fazer o nosso recolhimento de material que a gente fazia para o lanche. Certo. Ainda não, acho que está todo mundo ainda com um pouco de medo, na verdade. Então a gente recebe biscoito, frutas, polpas de frutas, sucos. Então, graças a Deus, isso está sendo abastecido pelos nossos amigos. Os nossos amigos que são comerciantes. Comerciantes e amigos particulares Tudo bem, também. mas tem um detalhe também nisso aí. Nem só de alimentação e desses mimos vive a rede feminina. Você tem manutenção da casa, ar-condicionado. O que nos ajudava muito funciona? eram as festas. Certo. As festas, mas como nas últimas festas, praticamente, nós não tínhamos despesa, que nós conseguíamos tudo também através dos amigos, então a gente fez uma reserva desse dinheiro da festa. Então, esse dinheiro ainda está reservado lá, que a gente tem uns 2 anos que nós não fazemos festas, né? Mas nos ajuda muito a nota fiscal cidadã. Isso daí é fantástico. Eu ia chegar lá. Vocês, inclusive, são quase que pioneiros nisso, né? Nós já ganhamos, acho que umas 2, 3 vezes o primeiro prêmio de 50 mil, aí nós botamos energia solar, construímos auditório. Então, isso é uma ajuda enorme. Então, as pessoas até têm que começar a ajudar mais, que muita gente nem sabe. Ontem mesmo eu estava numa loja e a pessoa, eu tive que dizer para ele como funcionava, porque ela não sabia. Só não interessa o valor de nota, é a quantidade. Se você comprar 500 pãezinhos de 10 centavos, vale mais do que você comprar um carro de 1 milhão, porque é a quantidade de nota. De notas. De nota. Então isso ajuda muita gente. Como é que é? Muito. Como é que é? Ela quer saber com detalhe. Como é que ela participa desse negócio? Então ela se inscreve na Nota Fiscal Cidadã, no site da Secretaria da Fazenda, e escolhe uma instituição. No caso, eu estou falando da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E os sorteios, a pessoa física... Eu acho que nesse programa vai haver uma briguinha aqui, que eu tenho a impressão de que tem alguma coisa de idoso que vai acontecer. Não, mas olha, mas tem lugar para todo mundo. Não, mas é isso que eu ia falar. Não é? Eu acho que todas as instituições precisam, e as pessoas, quando vão escolher uma instituição, ela realmente tem que ver qual instituição, né, se é idônea, aquela instituição é séria. E todas precisam, né, Geraldo? Então, todas sendo beneficiadas, a gente fica feliz. Né? Não tenho dúvida quanto a isso. E essa nota fiscal cidadã, ela cresceu estupidamente, né? Cresceu a participação da sociedade. Cada vez que a gente pede, né, a gente fica pedindo aos pacientes para divulgar nos seus interiores, nas suas casas. E a gente, para a pessoa não perder o tempo, já nós mesmos fazemos a inscrição. Então isso já facilita. Agora me também. diga uma coisa, volta e meia nesse programa, né, João Marcelo? A gente está colocando o vídeo da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aquela campanha nacional, que é o material que nós temos. Agora, por que você não arranja algum tipo de material que incentive a nota fiscal cidadã para vocês, porque eu coloco no programa todas as vezes? Vou fazer, porque a gente já estava pensando nisso, inclusive nós íamos fazer isso nas escolas. Íamos botar uma banquinha, nós mesmos íamos fazer esse cadastro. Nós tínhamos falado até com a pessoa responsável da nota fiscal cidadã, mas a gente pode fazer isso sim. Não é? Porque eu acho que aí a gente pode ficar
né? Buzinando certeza, no ouvido, e quando buzina muito no ouvido, a pessoa lembra. acaba pegando, não é? É isso mesmo. É uma maneira que a gente tem, através dos órgãos de imprensa, de ajudar, né? Isso. Por outro lado, também devemos levar a Rede Feminina de Combate ao Câncer para a TV Cidadã também. E por que boa. não? Isso não é mesmo. comércio, não tem o menor problema Com certeza. da gente levar e fazer uma matéria para lá também. Esse é muito bom pra Né? gente. Inclusive, eu já quero aproveitar. Você já fez, né, o Mês da Mulher lá? Já participou Não. de algum programa? Esse ano, não, acho que eu já participei em outros anos. Mas não foi algum- da mulher. Não, acho que não. Então vamos programar lá na Vamos. TV Cidadã para você participar, porque a coisa tá. Você viu o novo programa? Nossa, lá? E ficou ótimo. Elas não por foi? Elas? Elas por elas. Ficou muito Exato. bom, né? Você sabe que tem uma história isso, né? Não. A história tem a ver com Vanessa. E foi o seguinte, antes dela perder a voz, ela fazia um programa na rádio Palmares, que se chamava Ela por Elas. Ah, tá. Era assim o programa. Aí quando foi agora eu resolvi homenageá-la e botei o Elas que por ótimo. Elas. Ela deve ter adorado, né? Ah, sim, sem dúvida que tá, já tá vendo e acompanhando. Ah, que não é? ótimo. Não é? Bom, Maria Helena, me conta uma coisa, fale um pouquinho agora da filosofia, olha, essa pergunta é diferente, da filosofia mulher. Quem é a mulher hoje no nosso contexto? No contexto brasileiro, você que viaja muito, no contexto também local, daqui, do Rio, de São Paulo, por aí vai. Quem é a mulher brasileira hoje? Eu acho que ela mudou, mas no fundo a essência dela acho que continua a mesma, né? Aquela mulher ainda maternal, aquela mulher Com que certeza. agrega, aquela mulher que está sempre preocupada, principalmente com a família, mesmo que ela trabalhe fora, ela se preocupa com o bem-estar do marido, do filho, do neto. A gente tem essa coisa maternal, né? Não, isso não vai deixar nunca. Por mais que você queira dizer que nós evoluímos, mas nosso lado maternal Claro, ainda é aquele claro. lado latente que a gente continua, né? É o filho, e eu o acho neto, que tem que os continuar netos, hein? mesmo. Os Pois netos. é. Você nem baba com eles, Nossa, né? a gente baba mesmo. Não é? Mas eu acho que tem que continuar, né, Sim, Geraldo? a mulher empreendedora, a mulher que vem para disputa realmente no mercado de trabalho. Como é que você enxerga? ela? Pois é, essa mulher é uma mulher muito batalhadora, porque Muito. você competir, né, no mercado que já está formado, que é aquele mercado já consolidado pela maioria masculina, Exato, né, ela chegar é uma mulher realmente de fibra, que ela sabe que ela vai enfrentar muito obstáculo. Exatamente. Mas como a mulher é uma pessoa de fibra, ela sempre vence, né? Mas que caminhos você acha que as mulheres estão tomando hoje, não em relação aos homens, eu acho essa pergunta muito idiota, sabe? Não é fazer o comparativo com o homem, não. Mas é aquela independência, mas não também aquela independência de dizer, não, porque eu sou mulher, porque eu posso mais. Não, eu acho que hoje você Não vê é na isso, política, né? A gente já tem tantas Pronto. mulheres na política, né? E já tem, e tem poucas. Tem uma representação hoje maior do que tinha, Aham. né? Porque antigamente você quase não via nenhuma representação na política, é verdade. principalmente aqui em Alagoas a gente já vê uma representação grande em que elas estão batalhando, cada uma pelo seu segmento e está fazendo um trabalho muito bom, todas elas, Eu né? também Então acho. acho E que isso crescendo daí, muito. eu acho que isso daí foi um diferencial grande, pelo menos para nós aqui em Alagoas. Outro dia eu tive uma grata surpresa aqui, quando eu entrevistei a Teca. Eu assisti. Você assistiu? Ela realmente é uma menina nova, mas muito Formidável, preparada. Você muito vê, preparada. não Também é? gosto muito Não, das colocações que ela faz, né? Exatamente, eu tomei um susto. É. Tomei um susto. Amiga dele, inclusive, e ele Eu sempre gostei me muito. disse, ela é uma Ela pessoa realmente maravilhosa. ela faz umas colocações bem acertadas. Eu tenho a impressão de que essas novas lideranças, elas vão... Eu acho que ela já vem com outra formação, outra Com outra mentalidade. formação. Né? Não é aquela coisa já construída, é uma coisa que ela está construindo. Não é aquela coisa já moldada, né? Não, Ela de já- jeito algum. É. E eu pensei que fosse. Não, mas Porque ela não. com a mãe que ela tem, eu achei que ela viesse com... Eu nem a conheço assim tão, pra dizer, mas realmente eu fiquei impressionada com o discurso, com a fala dela, com todo o trabalho que ela está fazendo. Totalmente interessante, totalmente diferente, né? Eu achei muito bom mesmo. Então você acha que a condução... agora vamos falar disso. Que a gente está falando dessas mulheres de modo geral, a gente tem que ir lá para o outro mundo, onde ainda encontra nos países, em determinados países, aquelas mulheres que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Puxa vida, isso leva aqui. Nossa, essa cultura, né? Realmente devem ser mulheres tão infelizes, né? E a gente não entende, né? Porque essa diferença tão grande, a mulher realmente é como se fosse um objeto, né? Pois é. Mas a cultura deles acho que não vai mudar. Mas nós estamos vivendo um mundo tão globalizado que mas lá eles sabem disso. Sabe, mas você vê que quando elas tentam, pelo menos, desviar um pouco, elas são punidas de uma forma tão
trágica, né? Exatamente. É um outro tipo de civilização. É outro tipo, não né? é? Que a gente não pode Não é? nem, então a gente tem até que agradecer a nossa, né? É verdade. Não é Não verdade? tenho a menor dúvida. O que é que você gostaria de dizer hoje à mulher alagoana? Olha, hoje eu vou aproveitar então, já que a gente está no Março Lilás, por isso que eu vim até com o rosto meio lilás, lilás roxo. É verdade. Porque é a prevenção do câncer do colo de útero. Do colo de útero. Então, eu quero falar para elas que elas têm que realmente se cuidar, porque o câncer de útero, ele tem uma progressão muito lenta. Então, a mulher tem que fazer o preventivo, o Papa Nicolau, essa é a importância do Papa Nicolau. A menina já se vacinar, o HPV, porque a gente sabe que as principais causas do câncer do colo do útero é o HPV. Então, essa prevenção é muito importante. E para não deixar, porque a gente vê que às vezes quando chega na casa de apoio, as mulheres com câncer de colo de útero já está num estado muito adiantado. E se ele for detectado cedo, ele tem quase 100% de cura. E qual é o segredo para detectar cedo? Você fazer o Papa Nicolau, o seu preventivo, né? O HPV, você se prevenir usando a camisinha com todas as prevenções. E a menina agora, por isso que eles estão dando essa vacina HPV já precocemente para os meninos já e existe meninas. a vacina Já que existe. facilita muito, né, demais isso. Com certeza. Problema. Que coisa boa. Eu fico muito feliz em ver que você continua ativa, dinâmica à frente da rede feminina. E aquelas senhoras todas que de vez em quando a gente faz um almoçando com a notícia, vamos qualquer hora dessa. Se Deus quiser, assim voltar, vamos sim. E eu quero falar que nós vamos entrar agora no abril, na campanha Preciso Viver, que é da rede feminina do Brasil todo. Preciso Viver que a gente põe no ar. Pois é. Então hoje vai ser o caminho do paciente oncológico, em abril. Ainda está havendo a data, vai ser lançado. Todo o caminho que o paciente oncológico percorre, desde o seu diagnóstico até o tratamento. Muito bom isso. Que a gente está vendo a dificuldade, principalmente na regulação, onde a gente sabe das leis que tem que ter, para ele ter os 30 dias para ter o seu diagnóstico, 60, conseguir o seu tratamento, e depois ainda tem que esperar para fazer o tratamento. Essa regulação demora muito, e às vezes quando ele consegue, o paciente já foi até óbito. Verdade. Então isso é uma coisa que a gente vai bater muito agora em outubro, ou em abril, que vai ser a campanha Preciso Viver. Pronto, então nessa campanha você volta aqui e TV Cidadã pegando firme na rede feminina. Tá, eu agradeço a você. Maria Helena, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Leve o meu abraço às mulheres que estão nos assistindo. Isso mesmo, um abraço para todas elas. Obrigado mesmo. Obrigada mesmo. Bom, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do Sebrae, o trabalho bonito que o Sebrae faz com empreendedorismo. E olha aí, as mulheres envolvidas e muito com o Sebrae. E muito, vocês não fazem ideia de quantas mulheres são absorvidas pelos planos do Sebrae. Excelente. Vamos até os comerciais e voltamos já com mais uma entrevistada do nosso programa de hoje. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem pra Maceió, vem! Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, aqui direto do Armazém Guimarães. Olha que delícia!
Moacir Guimarães é de primeira. As pizzas todo mundo conhece. Mas tem uma tal de pizza branca aqui, meu Deus do céu. Todo mundo que vem aqui adora. E realmente vale a pena. Mas importante também é a companhia, são os nossos entrevistados. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui a promotora criminalista Marluce Falcão, mas que também tem outras atividades fantásticas que vocês vão gostar e vão gostar muito. Marluce, que prazer receber você. Prazer todo meu, Geraldo. Fazia tempo, né? Muito tempo, muitos anos. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, falando de coisas maravilhosas, de atuações que engrandecem o Ministério Público de Alagoas, engrandecem a sociedade alagoana. Então, para mim, falar de coisas boas é muito bom. Você sabe de uma coisa? Você falou um negócio, engrandece o Ministério Público. Eu acho que uma das melhores coisas do Ministério Público são exatamente as pessoas que o compõem. Porque parece que vocês têm um negócio dentro do... uma formiguinha dentro de vocês que diz assim, não dá para parar, não dá para parar. A gente tem que botar esta sociedade para funcionar. É isso. As nossas funções constitucionais, elas são amplíssimas, em defesa da sociedade. Perfeito. O Ministério Público não só é aquele órgão acusador no tribunal do júri, Claro. nas audiências criminais, nas discussões de família, tem muitas questões que o Ministério Público tem que atuar em defesa da sociedade. Então, o Ministério Público atuante é uma sociedade forte. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, as pessoas não sabem, engraçado, como as pessoas desconhecem papéis de instituições. Verdade. Né? Desconhece, por exemplo, lá do Tribunal de Contas, a gente tem um trabalho imenso de dizer para que serve o tribunal, o que ele faz, o que ele não faz, e até chega na promotoria e por aí vai. Então, conta pra gente como é, por exemplo, a promotoria criminal. Como um promotor criminal, nós estamos em defesa da sociedade para poder levar a todas as famílias, para levar a todos aqueles que estão em situação de risco, a paz, a justiça e, acima de tudo, a segurança. Então, quando um promotor de justiça ele é levado a se pronunciar acerca de uma acusação sobre alguém que infringiu uma norma penal incriminadora, então, nesse momento, o Ministério Público está agindo em defesa da sociedade. O Ministério Público vai buscar que aquela reprimenda prevista na lei penal seja devidamente aplicada, com justiça, assegurando inclusive ao réu o direito à ampla defesa e ao seu contraditório. Com certeza. Porque naquele momento você quer que a justiça seja feita. Claro. Então, tanto no tribunal do júri, que o crime de homicídio, quem julga é a sociedade. Sem dúvida alguma. Então, o Ministério Público apenas apresenta e vai buscar as provas que essa sociedade precisa para aquele que está sendo ali investigado e apresentado como autor do crime possa ser julgado. Então, é uma atribuição exaustiva. Muito. É uma atribuição que requer muito preparo do Ministério Público, do agente do Ministério Público e, acima de tudo, uma dedicação quase que exclusiva e 24 horas no ar. É verdade. Promotor criminal não para. Não para. Agora me diga uma coisa, houve durante algum tempo uma grande discussão em torno do promotor investigativo. Você é contra ou a favor? Eu sou extremamente a favor. A favor. Inclusive, em 2006, foi a doutora Carla Padilha, doutor Givaldo Barros grande, Carla. Beijão pra você, Carla. e Marluce Falcão, que trouxe para aqui o grupo especializado de investigação de organizações criminosas, que na época era o GECOC e hoje é o GAET. Então, nós trouxemos, só tinham 2 estados que não tinha organizado. E aqui nós construímos um grupo especial de investigação para exatamente tocar num ponto que é muito sensível, que são as organizações criminosas. Muito bem. Você acha que foi a partir daí que começou a haver a mudança na segurança desse estado? Mudou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, porque não só o Ministério Público passou a ter uma especialização, mas os outros órgãos de segurança pública. Nós começamos a ver pessoas intocáveis que passaram a ter exatamente a justiça alcançando. Então, essas mudanças, que não ocorreram só em Alagoas, ocorreram no Brasil inteiro, possibilitou uma mudança até de procedimento, de como a política ela vai agir, como as organizações criminosas, que são aquelas que enfrentavam o Estado, e passaram a ter exatamente um freio. Então, a diminuição da violência, chegamos ao momento que aqui em Alagoas nós tínhamos uma violência tão
extrema que nós tínhamos medo até de sair das ruas. É verdade. Porque nós não sabíamos, e o crescimento do crime organizado, principalmente no tráfico de drogas, estava assustando todos. Foi quando nós passamos a combater. Isso nós temos no sistema de segurança pública, nós temos todos os órgãos de segurança pública interligados e atuando em conjunto. Inclusive o Conselho. Nós temos o Conselho de Segurança, exatamente, que foi um avanço. Muito. Então, todos esses setores da sociedade promovem a segurança da sociedade. É verdade. Agora, a criminalidade, ela não fica parada. Não, de jeito algum. Ela se renova, ela está sempre... E nós não paramos. Nós tivemos um concurso recente no Ministério Público, temos novos promotores de justiça que estão exatamente atuando e encontrando essa sociedade carente de segurança. Você diria que a promotoria criminal hoje é uma promotoria científica? Isso é fundamental. Não é? Nós não podemos nos apegar apenas à prova testemunhal. Claro que não. Eu lembro que quando eu entrei no Ministério Público, nós não tínhamos uma perícia criminal que pudesse levantar todas as provas científicas para que nós não dependêssemos da prova testemunhal. Então, o que ocorre? Hoje nós temos um banco de perfil de genético que nos ajuda, que nos auxilia, que nem nos filmes que nós víamos, né, americanos, hoje em dia nós temos aqui. Então o investigativo está funcionando melhor. Nós estamos avançando e muito. A perícia forense nossa tem tido um apoio muito grande do governo federal, de uma estrutura federal, então eles são capacitados, eles estão tendo exatamente um ambiente de trabalho com equipamentos novos, a implantação do banco de perfil genético, com equipamentos de primeira, equipamentos que armazenam DNA para o futuro. Perfeito. Tanto para a busca de desaparecidos, que é outra atuação que o Ministério Público abraçou desde 2018. Muito bom isso. Muito bom. Que é um trabalho que você está realizando hoje à frente de um movimento. Vamos chamar de movimento? Na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele criou ele disponibilizou para todo o Brasil um sistema de cadastro. E os ministérios públicos aderiram com uns programas estaduais, que são os PLIDs, que fazem exatamente o trabalho de operacionalizar esse banco para que nós não tenhamos essas cifras ocultas. Hoje o desaparecido ele vai ficar registrado com todas as características possíveis, se necessário perfil genético para a posteridade. Não importa quanto tempo ele vai passar, ele não vai ser esquecido. E isso é o grande problema do fenômeno do desaparecimento. Porque o arquivo passa a ser um arquivo, vamos dizer assim, informatizado e muito superior ao que era. Esse arquivo, o anterior, que faleceu recentemente, era um sistema que não era alimentado. Perfeito. Então ele não tinha a sua alma. E ele terminou não servindo para nada. Foi nesse período em que nós observamos no Ministério Público aquela ausência, aquela falta de um instrumento hábil nacional, que o Conselho Nacional disponibilizou o Sinalid. Então, esse Sinalid, inclusive, estão em tratativas para se tornar um banco oficial nacional também do Poder Executivo. Ah, perfeito. Porque não vão inventar outro sistema se já existe um em pleno funcionamento, e os promotores de justiça de cada estado têm essa incumbência. Mas tem um detalhe: nós não trabalhamos sozinhos, nós temos uma rede, e essas pessoas, esses órgãos públicos, em alguns estados, até ONGs, eles têm acesso ao Sinalid para consulta, para cadastro. Quer ver uma coisa, Geraldo? Na pandemia, o desespero era quando chegava no HGE, em uma UPA, em um hospital até particular, uma pessoa sem nenhuma identificação. Terrível. Porque morava sozinha, estava em casa, adoeceu, foi para o hospital e lá morre, sem a possibilidade de dizer quem era. Muito bem. Então, nós disponibilizamos para todos os hospitais referência no tratamento de Covid o banco de dados do Sinalid. Genético também? O banco de dados para inserção. Certo, tudo aí bem. O genético já é a perícia forense, que é nossa parceira, que ia lá. Então, nós conseguimos, com o Instituto de Identificação, o kit de retirada de impressões digitais, era também feita por causa da conta, mas foi maravilhoso. E nós conseguimos identificar posteriormente alguns casos e ainda estão nas mãos
desses órgãos públicos de Mas isso saúde. se transformou num movimento. Com nome, me conta. Essa união aqui em Alagoas, ela é tão grande porque o fenômeno do desaparecimento, Isso. ele é algo que precisa ser estudado. Então tem a universidade que está se inserindo. Ontem eu estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Certo. que já está com outro projeto que vai se associar ao do Ministério Público, para que a gente possa também, aqueles andarilhos que saem pelas estradas, Perfeito. e que nos ônibus, então todos esses de mãos dadas, e nós estamos num novo momento. O desaparecimento de pessoas era uma cifra oculta, era uma cifra que ninguém sabia o que fazer com ela. Sabe o que é que acontecia anteriormente ao PLID? Sim. A família fazia um BO, a polícia não tinha como investigar. E ficava nisso mesmo. Era simplesmente um BO. Aquela história do 24 horas já acabou? Acabou? Acabou. Acabou. Se você entrar hoje, ó, meu filho desapareceu ali, agora não sei para onde foi. Tá valendo? Hoje nós temos uma lei federal que disciplina a busca de desaparecidos. Essa lei é de 2019, o seu decreto é de 2020. Essa lei estabelece que, tratando-se de criança, adolescente e aquelas pessoas vulneráveis, como idosos, Perfeito. doentes mentais, a busca é imediata. Porque cada minuto que ela passa desaparecida Claro. é um risco. No que diz respeito às outras situações, a autoridade policial vai verificar que tipo de procedimento Perfeito. ele vai utilizar para buscar aquele Muito bem. desaparecido. Porque tem aqueles pelas circunstâncias que a gente já observa que é um sequestro. É. Tem outros que a gente observa que foi um desaparecimento forçado. Isso, exatamente. Desaparecimento forçado é aqueles que, ou pelo crime organizado, ou pelas forças policiais, Ou aquela por ele pessoa... próprio. E o desaparecimento voluntário, quando a própria pessoa quer sumir, pode acontecer. Pode, claro. E a gente só diz à família, ele está aqui, quando ele autoriza. Muito bem. Agora veja que coisa interessante. Que avanço. Nos Estados Unidos, a lei das 24 horas continua existindo. Só dão importância ao desaparecimento depois de 24 horas. Eu sempre achei um absurdo isso. Que avanço nosso. Nós tivemos que agir assim. Nós temos uma outra história. O fenômeno do desaparecimento é diferente em cada região. Aquilo que impulsiona, por exemplo, na pandemia, nós tivemos um ponto que a gente deve considerar, que foi o problema mental, que veio acometer idosos, Certo. veio acometer adolescentes, Isso. entendeu? Nós tivemos casos muitos de suicídio, pessoas que saíam de casa com toda aquela situação voltada para a prática de um suicídio. Você pode esperar 24 horas? Não, claro que não. Pode. Claro que não. Então a gente é só aquela situação da pessoa desaparecida, a família relatar que saiu daquela normalidade dela. Nós já recuperamos vítimas de sequestro. Muito bom. A família informa Muito o bom. desaparecimento e a DEIC, que é uma delegacia que a gente trabalha sempre, entra no caso e consegue recuperar Muito bom. a pessoa. Então, a gente tem que estar Eu não posso à frente. deixar de provocar você em relação à destinação. O imposto de renda está começando agora. Pois é. Né? As declarações estão começando. Vocês já conhecem. A gente já falou muito sobre destinação, não só aqui como na TV Cidadã também. Mas eu queria ouvir de você, Marluce, não só porque você participa disso também, como você veio com uma outra história em relação ao Fundo do Idoso. Pois e nós só é. temos um, que é o de Maceió. Pois A é. gente foi descobrir isso. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, Geraldo, como o Estatuto do Idoso, eles prevêem que cada município e o Estado de Alagoas criem os seus fundos. Perfeito. Esses fundos é exatamente para impulsionar e implementar políticas públicas voltadas. Então, o fundo é vinculado. Só pode gastar com políticas Exatamente. públicas. Você indica. Exatamente. Criança, adolescente e agora nós estamos com o idoso. Nós Isso. tivemos durante 3 anos, foi meio difícil com Foi, a pandemia, claro, mas claro. a gente continuou para que nós pudéssemos criar em cada município o Conselho Municipal do Idoso e o Fundo do Idoso. Perfeito. São 2 leis. Perfeito. Eu aí
conclamo os prefeitos para que continuem nessa empreitada, para que possam construir essa política pública no município em proteção ao idoso. O da infância teve um avanço maravilhoso. O né? da infância, ele teve um impulsionamento Isso. muito grande, porque houve praticamente uma coação, É né, verdade. por causa das verbas públicas. Isso. Então, quando nós falamos em conselho da criança e do adolescente, tem que ter em cada município. Por que Claro. não do idoso? Claro, exatamente. Então, nós criamos exatamente para que nós pudéssemos impulsionar essas políticas públicas um projeto e uma campanha que é exatamente na época do imposto de renda, que é destinar parte do seu imposto de renda devido para o fundo da criança e do adolescente, e o projeto exatamente chamado Destinação, né? E o projeto que fala que deixa eu lembrar agora, sim, o projeto Dignidade. Destine Dignidade, que é o do idoso. É verdade. E Destine Esperança, que é o da criança. Que é o da criança, perfeito. Então, ao fazer, converse com o seu contador. Exatamente. O contador ele já está por E dentro. tem um detalhe importantíssimo quando diz assim, mas e aí eu vou pagar mais imposto de renda? Ao contrário. Não. Não, você está destinando parte do seu imposto de renda devido. Para aquele fundo. Ao Você contrário. tem a opção de dizer Exato. assim, não, eu quero que eu não estou devendo esse imposto, mas eu quero que seja destinado Isso, para aquelas crianças e adolescentes 3%. que precisam. 3%. E o idoso a mesma coisa. Mesma coisa. Pois Deixa eu fazer uma perguntinha nesse finalzinho de entrevista, só para não deixar passar a promotora criminal numa coisa que os nossos telespectadores sempre ficam na dúvida. Quando, por quê, que tipo de crime vai a julgamento popular? Sim, os crimes dolosos contra a vida. Contra a vida, só Contra a esse. vida, só esses. Muito bem. Todos os crimes dolosos contra a vida, eles não, pela importância que é esse bem jurídico, não foi destinado ao Estado, mas à sociedade. Perfeito. Então, o juiz de direito, ele está representando ali o Estado, ele está representando o Ministério Público também, mas no momento em que a sociedade ela tem que julgar aquele que infringiu uma norma jurídica que é extremamente importante, que é a vida. Com certeza. É um bem que não tem, que é imensurável. É verdade. Mas, infelizmente, o número de homicídios, eles são muito grandes. Então, nós temos várias situações onde o promotor do júri é uma das mais extenuantes atribuições que nós temos no Ministério Público. Sem dúvida. Já atuei muito no Tribunal do Júri, mas hoje eu atuo na área criminal residual, ou seja, tudo que não é Tribunal do Júri, tudo que não é especializado é com a gente. Até porque não é brincadeira o Tribunal de Júri, não, é? Deve ser extenuante. Não tem hora para terminar. Não é só isso, não. Eu acho que sempre fica na cabeça, tem que ser muito ou do advogado de defesa ou do promotor, aquela dúvida. Será que eu estou certo? Será que foi por aí? Porque está mexendo com a vida humana. Verdade. Não é isso? E outra coisa, é uma paixão para o aluno de direito. Deve ser, né? claro. O aluno de direito, ao ver, são debates muito importantes. Claro. É apaixonante. É isso mesmo. Minha querida Marluce Falcão, olha, eu digo isso do fundo do coração. Minha querida, eu digo do fundo do coração. E você sabe por quê também. Por vários motivos. Então, eu gostaria que a tua frequência não fosse mais de 20 anos aqui, não. Agora com a pandemia indo embora, né, a gente vai poder... Vamos promover alguns debates, algumas coisas diferenciadas. Eu acho que a gente chega lá. Chegaremos. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado e mesmo. o povo alagoano por partilhar com você tanta experiência de vida, né? Porque a que a gente trabalhou mais foi experiência. É verdade, é muito importante. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a vocês também que vão até os nossos comerciais agora, porque depois dos nossos comerciais vem aí Ana Deisidória. Educação é com ela mesmo, né? E agora ela é presidente da Acali. Eu vou saber direitinho o que é a Acali, hein? O vice-presidente é Zezito Araújo. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um só numa imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajuçara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? As praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se às águas quentes e de um azul inconfundível do nosso Caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos para receber você numa experiência exclusiva que vai ficar para sempre na memória. Vem para Maceió, vem! Muito bem, gente, voltamos, hein? A terceira mulher do programa de hoje. Primeiríssima grandeza. Mas olha, bota a primeiríssima nisso. Já foi reitora da UFAL, já foi secretária de Educação. Olha, hoje é presidente da ACALI, que é Academia Alagoana de Educação. Isso. Puxa, Ana Deisdória, que prazer enorme receber você. Prazer meu, né, Geraldo? Depois desse tempo aí de pandemia, dessa loucura toda. Não né? é? Gente distante de todo mundo e agora a gente aqui pertinho falando novamente. Estou muito feliz. Mas só isso, pelo convite. Só isso já é felicidade, não é? Não é? Já. A gente poder se olhar, a gente tirar a máscara. Isso, né? Nesse momento aqui poder... Né, os cuidados ainda existem, né? E vão continuar. Claro. Mas nós estamos vivendo um momento já de queda nos números aí da epidemia, da pandemia, né? E que assim se continue. Né, É verdade. Gente voltar à nossa normalidade. Me diga uma coisa, da retórica à prática, qual é a distância que ainda separa o Brasil em termos de educação? Deixa eu respirar fundo, né? Ainda a distância é muito grande, Muito né, Geraldo? grande, né? Porque, na verdade, o que faz a educação no Brasil ainda ter essa situação é a falta da política pública responsável, com qualidade, com compromisso, não é? E no Brasil a gente tem umas histórias de altos e baixos, você vai, as coisas começam, como nós tivemos um momento da educação que começou a evoluir, muito rico, os indicadores mostraram isso, o crescimento, e depois a gente entra no momento de declínio. Perfeito. Né? Então isso faz essa oscilação, ao invés da curva continuar crescendo, ela fica nesse declínio, nesse altos e baixos, e compromete a vida, principalmente das crianças. Você diria que nós vivemos ainda uma epidemia de desânimo em relação à educação? Olha, o educador, ele não desanima. É impressionante. É verdade. Ele não desanima. Ele sofre, ele é machucado, ele é maltratado, ele é ferido, mas se der uma oportunidadezinha, ele fica ali. Eu tenho uma experiência muito rica, se deixar eu conto ligeirinho. Vamos lá, quero ouvir No tudo. começo da epidemia, eu ainda estava na secretaria, não é? E nós tivemos muitas dificuldades, porque o aluno da rede pública, principalmente na periferia, ele é diferente do aluno da rede privada. Com certeza. E nós tentamos fazer as aulas, né, remota, virtual, e eu recebi o recado de uma mãe. Né? A mãe mandou me dizer, lá no Conselho Municipal de Educação, um conselheiro traduziu a fala dela. Certo. Ela só liga à secretária Ana Deise que é difícil porque eu só tenho um telefone em casa e tenho 3 filhos na escola. Ou um ou outro fica com o celular para acompanhar. E isso deu assim, motivou, né, a gente a pensar o que fazer. E os professores tiveram assim iniciativas, aí nós criamos uma rádio. Que beleza! A rádio, a educação através da rádio, com a parceria com a Rádio Difusora. Que beleza! Foi isso no comecinho de 2020, e os professores se reinventaram, viraram atores, até novela, né, com obras do Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados, virou novela. E era uma forma, e foi uma coisa interessante, porque não só as crianças assistiam, não só a novela, mas as aulas, Sim, porque eram claro, gravadas, claro. e os pais
o entusiasmo dos pais Eu nunca que soube ouviam. disso, que maravilha. Fizemos isso, Geraldo, né? Os professores tiveram, assim, as suas dificuldades no início, porque nunca foram atores, Claro, né? claro. E aí, mas eles foram se reinventando, participando. Os que tinham resistência no começo, depois foram perdendo. E nós tivemos um momento, assim, riquíssimo de fazer a educação, o ensino chegar, né? Levar o aprendizado das nossas crianças através da rádio escola. É verdade. Excelente ideia e funcionou. Funcionou. Bom, me conta como é que você assistiu, e não foi de camarote, a evolução da valorização necessária do professor. Porque sem essa valorização não acontece nada. Olha, o professor, ele é valorizado, mas é ainda muito pouco. Muito né? pouco. Porque deveria ser o profissional mais bem pago, Não né? tenha dúvida. Como eu vi na Coreia, como eu vi na China, né? Mas aqui ainda é aquela situação muito, muito difícil, né? Agora até aqui no estado o governador deu um reajuste aí para os professores muito justo, mas o que mais precisa, além do salário dos professores, é valorizar a profissão com a formação. Capacitação e qualificação. A capacitação Perfeito. dele, né? Então, Perfeito. isso é o que faz com que ele cresça. Tanto que a Lei de Diretrizes de Base da Educação prevê a formação continuada. Exatamente. Ele sai da faculdade, da universidade, mas ele precisa dar continuidade, não pode parar, né? Ana Deise, eu sou um exemplo vivo da valorização do professor há décadas e décadas atrás. No Rio de Janeiro, se a gente fosse para uma escola particular, era mal visto, porque a escola pública é que era boa. Os professores, inclusive minha mãe era professora primária, como chamavam, Instituto de Educação, normalista, né? E era altamente valorizado. E nós fazíamos um curso primário que era a grande base da nossa formação, como foi a minha grande base. Depois no ginásio já era outra história. Aí você tinha que ir para particular mesmo. Mas não dá saudade isso? Olha, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, os melhores colégios da minha época de educação básica, né, de ensino médio, Isso. né, científico e pedagógico, como era naquela Perfeito. época, era o Colégio Estadual Isso. e o Moreira, Pois um dos é. colégios de destaque aqui do estado. Pois é. Né? Eu lembro, eu não estudei nessa escola pública, porque eu vim do interior e tinha que estudar em colégio de freira. Né? Então eu fui para o colégio de freira. Mas os bons colégios daqui do estado eram os colégios públicos. Exato. Eu lembro o meu marido, quando estudante, saiu de um colégio particular para ir para o estadual, terminar o ensino, o científico lá, porque era o melhor para poder fazer vestibular. Exatamente, exatamente. Era o que a gente estadual, no à ginásio época. científico. Exatamente. Agora, eu te pergunto uma coisa. Qual foi a razão dessa deterioração, além da falta de políticas públicas? Teria sido a manifestação opulenta do ensino pago? Pode O marketing? ter sido, né? Pode ter sido, não é? Mas houve também, eu tenho que insistir na questão da política pública, porque quando todo o processo nosso de revolução, né? Então as melhores cabeças estavam nas universidades, nas escolas públicas, e isso mexeu muito com o investimento nessas escolas públicas, né? Eu acho que passou também um pouco por aí, e aí cresce. Você sabe que teve uma oferta muito grande do setor privado em detrimento da escola pública. Perfeito. E isso fez crescer o setor privado no país inteiro. Bom, e aí o setor público, eu tenho que chegar onde você já esteve. Você estava lá na Secretaria de Educação com esse ensino básico, mas você já esteve lá no superior. Que forma para o básico. Exatamente. Os problemas do ensino superior hoje são consequência da deterioração do ensino básico? Olha, eu acho que não só porque a gente tem tanto sucesso com resultados de ensino básico, mas houveram algumas iniciativas de expandir a universidade, de expandir o Instituto Federal, fantástico, Perfeito. não é?
Então, essa expansão do ensino público deu oportunidade também àqueles que no interior não tinham tenha condição dúvida, de ver. não tenha Você dúvida. vê, o IFAL hoje, o IFAL está espalhado no Brasil inteiro. Verdade. Né? O IFAL saiu de 100 campi, vamos dizer assim, que eram as antigas escolas técnicas, hoje tem mais de 300 espalhados no Brasil inteiro. Uma coisa fantástica, com o ensino médio, inclusive profissionalizante, e tem o ensino superior também, com técnico, né? Que agora começa, exatamente. Que são os Centros de Ensino Técnico e Tecnológico, são os Cefetes, né? Os Centros de Ensino Federal. Mas o ensino básico e as universidades, elas perderam muito. Perderam muito nesses últimos, principalmente nesses últimos 6 anos. Há uma perda grande, né? E essa perda se reflete, porque na hora que você não tem condição de formar bem para o básico, você chega no básico com necessidade, certeza. porque isso é um ciclo, né? Perfeito. Você sai do básico para o superior. O superior você forma e volta para o básico. Não é? É verdade. Quer dizer, se isso não lhe dá uma condição de formar bem, o resultado é esse que a gente tem aí. Outra coisa nas universidades, os cortes. Né? Você adivinhou que eu ia lhe perguntar sobre... Os cortes principalmente são absurdos, nas né? pesquisas? Nas pesquisas. Absurdo. Nós estamos perdendo aquela coisa que se falava muito, as perdas de cérebros. Né? Não há mais bolsa de incentivo, as bolsas foram reduzidas. Os cortes são imensos nas universidades e com isso nós estamos perdendo de formar bem e estamos formando bem. E as pessoas indo para fora do país. Todos, há muitos anos. Os bons, então, esse é um problema também muito sério que as universidades estão passando. Você vê, eu outro dia estava conversando com o Tonholo aqui, e ele falando exatamente desse... Tonholo foi do seu tempo... Foi meu pró-reitor de pesquisa. Pró-reitor de pesquisa, não foi? E ele falando como a coisa mudou de lá para cá. Demais. Em termos de corte. Ele fica doido, sem saber o que fazer. Ele está se reinventando. Está se reinventando. Está se reinventando. E eu acho que o ensino, de modo geral, é esse. Mas vamos deixar um pouquinho isso de lado e falar da ACALI? Vamos lá. Adorei saber que você está à frente da Academia Alagoana de Educação. Isso. Qual é o propósito, qual é a finalidade? É um simpósio, é um seminário? Como é? Funciona? Não, a academia, ela é uma academia com todos os pré-requisitos, com toda a formalidade de uma academia de letras, de uma academia de medicina. Perfeito. Não é? Só que o objetivo dela é cuidar, é trabalhar a educação. Certo. Enquanto a letras trabalha a literatura, ela vai pelo lado da educação, né? De uma forma geral. Então, ela foi formada há 4 anos por educadores que se juntaram, né? Teve seu primeiro presidente, o professor Eliel Carvalho, e essa academia ela foi fundada há 4 anos e com 40 membros titulares, com seus 40 patronos, né? Muito bom, suas cadeiras. Tem as cadeiras, muito as bem. Famosas cadeiras, muito né? Bem. Eu ocupo a cadeira de um grande educador, que à época eu pouco conhecia dele, mas me despertou pelo nome, Sampaio Dória. Eu digo, tem o meu nome. Olha só. Né? Vou saber quem é. Mas descobriu o parentesco, não? Descobriu? E muito mais do que o parentesco, é a origem dele da minha terra. E é? Que é? Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, pois é, mesmo. Ele sai... É isso mesmo? Né? Ele sai, ele sai da terra dele, propriar do outro lado, passa por Pão de Açúcar e de lá ele vai para o Rio. Naquela época, a famosa Bela Cap, né? Perfeito. Não era assim que chamava? É. Bom, e ele vai lá, ele consegue estudar, ele chegou a ser ministro. Né? Então, tem coisas assim que você descobre fantástica. Esse é a cadeira que eu coisa ocupo. Boa. São 40 cadeiras, patronos assim, de alagoanos, maravilhosos, né? E aí ela existe. Nós somos uma associação onde se discute e se trabalha a educação. Ano passado, nós conseguimos, mesmo na pandemia, fazer o Fórum Nacional das Academias de Educação. Muito bom. Né? Assim, com as demais participando, foi excelente. Tudo virtual, mas foi assim, uma coisa fantástica. O virtual chegou para educar. Sim, também. Né? E agora, esse ano, está previsto já para o mês de abril, o Fórum Nacional da Educação, muito das bom. Academias,
celebrando o Dia da Educação em abril. Em abril, dia 28, né? Dia 28. E como é que vai ser essa comemoração? Me conta, já que eu já estou ligado. Ainda está sendo planejada, né? Vamos ter aí eventos, ainda vai ser virtual, né? Porque para o mês, para trazer pessoas, Fica o pessoal difícil. ainda está resistente, né? Esse ainda vai ser Não, virtual. um detalhe, né, que impede, né, que acaba dizendo vai pro virtual, que a nossa malha aérea tá uma porcaria, né? Ninguém consegue viajar de Maceió para lugar nenhum, né? Porque tá difícil, né? É uma loucura de preço de tudo, né? exato. Dificuldade, sai de Maceió, vai pro Ceará para descer para Brasília. Tá um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Me diga uma coisa, minha amiga, até que ponto a educação básica mal feita está prejudicando a formação superior? Olha, educação básica é o começo de tudo. É o começo né? de tudo. E eu defendo, como você sabe, que a gente comece bem e dê oportunidade pela educação infantil. Tem que começar pelo comecinho. Né? Claro. E aí, se você não forma bem na básica, você tem dificuldade, inclusive, de ter acesso ao ensino superior de qualidade. Exatamente. Porque o que é que está acontecendo em alguns momentos? A educação, as universidades federais principalmente, quem tem mais acesso, aqueles que têm condição de ter uma melhor formação básica. Com certeza. E aí vem dos colégios particulares, né, os cursinhos, e o pessoal da escola básica vai buscar a escola particular, que deve ser boa. Muito eu quero bem. dizer a você que eu sou uma defensora do ensino privado, porque a pública não cabe todo mundo. É verdade. Então a privada precisa ser boa, né? Mas o custo está muito elevado. É verdade. E com esse desemprego eles não conseguem. Aquele cara ali está me dando já o tempo. Acontece que o jornalista curioso viu um livro aí do seu lado, Dicionário Mulheres de Alagoas. Isso. Não pode deixar de falar, ainda que rapidamente. Não, porque então vamos lá. Como você me convidou Me presta hoje aqui na pra mostrar a semana capa. Das mulheres, faz questão. Claro. Olha aí, João. Ok? Pronto. Dicionário Mulheres de Alagoas. Esse dicionário foi construído, né? Ele foi feito, né? Pela professora Enaura Quixabeira e a professora Edilma, você conhece? Claro. Né? Duas pessoas respeitadíssimas da literatura alagoana, professoras da universidade, e elas publicaram esse livro em 2007. Como nós estamos trabalhando a Semana da Mulher, eu digo, vou levar, porque é para dizer que aqui tem uma média de 600 mulheres de Alagoas entrevistadas. Aqui tem a história da primeira alagoana, Lili Lages, médica, formada. Minha querida Selma Brito logo isso, aqui. tem aí. Meu Deus do céu, que maravilha. Isso é fantástico. Então, algumas delas aí estão na nossa academia. Enaura é da academia. Muito bom. Né? Eu estou por aí. Dicionário Mulheres de Alagoas. A professora Delza. Vou lhe fazer um convite. Sim. Agora eu vou marcar para essa semana uma entrevista sua na TV Cidadã sobre este assunto. Vamos lá. O Dicionário das Mulheres de Alagoas. Pronto, você vai ser entrevistado por outra pessoa, mas eu estou lá. Isso. Tá certo? Vai ser um prazer muito grande. Qual é a mensagem que você quer deixar ali? Olha, em sendo a Semana da Mulher, né, eu vou aproveitar a sua oportunidade para dizer, aqui você trouxe 3 mulheres que eu cheguei, a primeira estava sendo entrevistada, né, minha amiga Maria Helena, a doutora Marlúcia ali, e eu acho que as mulheres, elas têm que entender que o avanço nosso, ele é imenso, né? Agora, para você avançar e chegar onde chegamos, precisa da base, precisa da educação, precisa estudar, precisa chegar lá e ter oportunidade de trabalho. E aí, com a educação, você Muito obrigado. Sabe o que vocês fizeram comigo hoje? Hoje eu vou parodiar uma frase famosa e vou dizer, hoje foi o bate-papo é o fruto entre as mulheres. Ok? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada obrigado a você, querido, mesmo, de coração. Muito obrigada, tá? Fiquei muito contente com a presença das 3 que estiveram conosco hoje. Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco. Até o próximo sábado, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, o encontro está marcado. Fica tranquilo. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua.
Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.